Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 181º dia de devocional. E hoje eu quero ler somente um versículo com vocês e contar uma história que está escrito lá em Josué, capítulo de número 13, no versículo 22. Está escrito assim: Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espada o adivinho Balaão, filho de Beor. Uma história muito conhecida, vai estar escrito lá em Números, capítulo de número 22, mas é importante que você lê, se você não leu ainda, toda a história de Balaão. Mas a história é simples, Balaão era um adivinho, era um oráculo, né? Era chamado naquela época de oráculo. E Balaque era um rei de Moab e ele vê o povo de Israel vindo na direção do seu povo. E a história que eles ouviam falar a respeito de Israel era sempre de que Israel, por onde eles passavam, eles conquistavam os povos, né? O Moisés estava indo com o povo, Josué estava indo com o povo, eles estavam ganhando guerras. E ele contrata esse cara. Ele contrata, Josué era o general, Moisés era o líder ali, sacerdote, e Josué era o general que ia nas batalhas, né? Então, o que acontece? Nós lemos aqui no livro de Josué que Balaão foi morto no meio de uma batalha. Mas só para te situar quem é Balaão, Balaão foi aquele cara que Balaque contrata Balaão. Ele tenta, na verdade, por algumas vezes contratar Balaão. Balaão não queria ir, mas ele manda dinheiro, manda muitos presentes e Balaão aceita ir. E Balaão é o cara que para lá no meio do caminho e a jumenta começa a falar, porque tinha um anjo e o anjo ia matar Balaão e ele bate na jumenta para a jumenta continuar andando. E a jumentinha não queria andar porque estava vendo o anjo lá, né? A jumenta conseguia ver o anjo, ele não conseguia. E aí a jumenta fala. Deus abre a boca da jumenta para a jumenta falar: Por que você está me batendo? Eu estou salvando sua vida. E aí então Deus abre o olho de Balaão e Balaão vê o anjo. Mas o fato é que Balaão aceitou o dinheiro para ir lá. E aí todas as vezes que Balaão subia no monte para poder... Porque o pagamento era o seguinte: vai lá e amaldiçoa o povo de Israel. Toda vez que Balaão ia lá orar para amaldiçoar, Deus colocava oráculos de bênção na vida na boca, nos lábios de Balaão, e Balaão acabava abençoando a tribo de Israel, as tribos de Israel, o povo de Israel, ao invés de amaldiçoá-los. E aí Balaque ficava maluco, falando: Não, não tô falando para você abençoar eles, é para amaldiçoar, você tá fazendo o contrário. Parece aquela cena dos trapalhões ali, cena de engraçada, né? Que o cara fala: Vai lá, faz isso. Chega lá, o cara faz o contrário. Não, eu não falei pra isso, ele fala isso aí. Então, todas as vezes que ele foi lá para amaldiçoar, Deus colocou um oráculo de bênção na vida dele para falar sobre o povo, para abençoar o povo de Israel. E o que acontece é que esse homem, ele faz tudo isso e, e aí o Balaque desiste e fala: Meu, eu não aguento mais pagar você para você fazer coisa errada. E aí a gente pensa que tá tudo bem, que esse homem então abençoou Israel e fugiu. Mas não, ele na verdade deu táticas para Balaque, dizendo para Balaque: Olha, o povo de Israel é um povo santo. Então se você introduzir pecados no meio deles, se vocês introduzirem ali mulheres bonitas, pega as melhores bonitas, as mulheres mais bonitas que você tiver e manda lá pro meio deles lá, que eles vão ficar tentados e vão namorar com elas, e se eles namorar com as moabitas, a bênção do Senhor sai do povo, e aí o povo vai perder a guerra. Então ele deu a estratégia pro inimigo, por mais que aí a gente fala: mas ele abençoou 3 vezes lá, oráculos maravilhosos, mas ele deu a estratégia pro inimigo para ferir o povo. E o que acontece é que aqui a gente lê no texto de Josué que em determinada cidade, quando essa cidade é atacada por Josué e o povo de Israel, Balaão também perde sua vida. E eu me lembro que essa foi uma das primeiras passagens que eu li, assim, que eu me debrucei, Números 22. E eu me lembro de compartilhar com um amigo essa passagem. Não sabia explicar direito ainda o evangelho, nem nada disso, mas ainda não sei. Mas eu me lembro de ler e entender o que o Espírito Santo queria falar comigo. O que o Espírito Santo estava falando comigo é que Balaão tinha tudo para dar certo. Ele tinha o talento, ele tinha o dom, ele tinha a palavra profética.
E ele tinha um povo que ele poderia se juntar a esse povo, que era o povo de Israel. Ele poderia muito bem ir para lá e falar, meu, Deus está mandando abençoar vocês, eu quero andar com vocês, eu quero ser parte de vocês aí. Vocês não me recebem não, porque aí eu posso sempre abençoar vocês, né? Sempre posso estar ali, né? Sendo boca do Senhor ali, sempre profeta, né? Enfim, ele poderia ter usado o talento e o dom que Deus deu para ele, essa intimidade e capacidade de ouvir o Senhor, para abençoar pessoas, para viver de acordo com o chamado dele, né? E o que a gente vê é que não, ele pega esse dinheiro que Balaque deu para ele, ele foge lá, vai para uma outra cidade lá, dá estratégia para o inimigo e ele depois acaba sendo pego. Esse homem, ele tinha tudo para dar certo, mas ele acabou escolhendo não viver do seu propósito em abençoar o povo de Israel, mas ele decide ir para uma outra cidade e acaba estando no lugar errado, na hora errada. É o típico caso onde... Eu vou tentar dar um exemplo bem simples assim. Você tem que ir para a igreja e aí você deixa de ir para a igreja para assistir um filme, por exemplo. E aí começa a chover, uma chuva bem forte, você está lá assistindo o jogo, você não foi para a igreja, e cai um raio lá e queima a sua televisão. Aí a pergunta que fica é, e se você tivesse ido para a igreja, deixado a televisão desligada, será que ela iria queimar? Não estou dizendo que Deus castiga, não é isso, não estou dizendo. Deus pode castigar se ele quiser. Mas o que eu quero dizer é que quando nós olhamos as palavras de Jesus sobre os talentos, por exemplo, que um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1, e o que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, e o que recebeu 1 escondeu. E aí quando o Senhor dos talentos voltou, né, ele abençoa um, abençoa o outro, e o outro que escondeu fala, meu, você é servo infiel, mas tem que queimar no lago de fogo e enxofre. Eu percebo que então Deus dá coisas boas para nós, dá talentos, dá dons, mas que você ainda não tenha descoberto talvez ainda, mas Deus te deu dons naturais em você e que você precisa usar para a glória dele. Você pode escolher não usar, você pode, mas é assim, até quando você vai apostar estar no lugar errado na hora errada? Até quando você vai apostar sua vida de que, eu já tenho os dons já, né, meu? Já tenho os dons já, eu posso dar uma escapada ali, eu posso fazer umas coisas erradas ali, não tem problema. O dom ainda está comigo. Esse cara ele tem muito para ensinar com essa relação, sabe, de você teve todas as chances de fazer certo, mas ainda assim você foi corrompido e escolheu fazer o errado. O problema de Balaão é que ele não tem perdão ali naquele momento, não tem uma chance de perdão. Não existe para ele uma chance de reconciliação. Ele estava no lugar errado, na hora errada, estava vivendo no meio de um povo errado e basicamente ele abandonou o ministério que ele tinha. Ele abandonou por causa da ganância, por causa das coisas erradas. Ele abandonou o projeto, ele abandonou o propósito. Por isso que o meu chamado nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, dependendo do dia que você estiver assistindo, a ideia é você não abandonar nunca, é não estar no lugar errado. É não tentar o Senhor, é não se afastar da presença, é não escolher um descanso físico. Porque eu preciso dizer para vocês que eu já fiz isso na minha vida. De falar assim, hoje eu não vou não, eu vou ficar descansando, eu vou dormir. Tô muito cansado. E acabava ficando mais cansado ainda na semana seguinte, porque eu não tinha ido para a igreja, não tinha aliviado minha alma, não tinha chorado ali, não tinha adorado, não tinha ouvido uma palavra. Sabe, eu não sei como é que as pessoas conseguem. Eu não consigo viver sem congregar, eu não consigo viver sem estar perto da igreja, sem estar unido à igreja, sem estar com a igreja. Corpo de Cristo. É como se quando você pensa nessas ideias de vou dar um pinote ali, né? Vou dar uma escapada ali.
É como se fosse o meu dedinho, e o meu dedinho ele falasse assim: hoje eu não quero ficar com o corpo não, hoje eu quero dar meu rolê sozinho. E aí meu dedinho fosse embora ali, se destacasse do corpo e fosse para algum lugar. Eu vou sentir muito a falta do meu dedinho. Mas o meu dedinho sem o sangue circulando, sem o sangue ali, os tendões, sem todas as ramificações, sem as células, sem estar conectado ao corpo, o meu dedinho vai morrer. Vai apodrecer. Vai se acabar. Quantas pessoas a gente conhece que tava lá, tava no corpo, tava inserido no corpo, mas decidiu ir embora por capricho próprio, por falta de perdão, por situações erradas, por mau testemunho. Às vezes até tem razão, mas porque foi embora da igreja e decidiu viver sem a igreja, porque diz, acho que não precisa da igreja. Caiu no pecado, caiu nas coisas erradas, destruiu a família. Pelo amor de Deus, acorda, não faz isso. A igreja não é só uma reunião de pessoas, não é só isso. Não é só um clubinho social, não é só um clubinho religioso santo. Não, a igreja é onde a gente afia a nossa alma. É onde a gente escuta a voz do Senhor, é onde a gente abre a nossa alma e rasga o nosso coração. É onde a gente está na presença. Por isso não desperdice os momentos de presença. Tem gente que estava arrebentado na vida. Quando Deus começa a corrigir um pouquinho, vai embora, não volta mais. Estão me olhando. Eu tenho vergonha. Isso, aquilo. Para! Volta. Continua na igreja. Mas o fulano. Mas o ciclano. E aí as pessoas ficam buscando validação pessoal, validação particular. Quando na verdade o que a gente precisa entender é que o motivo de estar dentro da igreja é Jesus Cristo Senhor, é a adoração ao nome dele, é a exaltação e exultação nele. Não há melhor lugar para estar. Festas são legais, festas de aniversário são legais. Tem um monte de coisa legal lá fora. Um monte. Assistir jogo da Copa. Nossa, tem um monte de gente hoje que não tá nem indo trabalhar, não tá indo fazer mais nada, tá só indo para assistir o jogo. Não, porque a seleção vai. É tudo uma distração. Então, o desejo do meu coração é que você olhe a vida desse cara. Vai lá em Números 22 e olhe a história de Balaão. E aprenda com essa história a não negociar o que é santo e divino. No nome de Jesus. Seja sábio. Curte, compartilhe e comenta esse vídeo. Manda para alguém. Deus te abençoe e até amanhã.